Agora vamos falar da quinta etapa, que é a negociação. Após você ter demonstrado os produtos, ter oferecido a melhor condição para o teu cliente, o melhor produto, adicionado itens à tua cesta de produtos, aumentado o teu ticket médio, é hora de negociar. E nesse momento, você precisa estar muito atento, porque o cliente costuma colocar objeções na fase da negociação. E você precisa usar todas as ferramentas para que você consiga fechar aquela venda, negociar com o cliente e sair com uma venda realizada, ok? Então vamos lá. E é importante que você saiba quais são os percentuais de desconto que você pode praticar em determinada venda, quais são os dias de entrega para a região desse cliente. É importante você saber como funciona, como consultar o teu estoque, o que você tem para oferecer para o cliente, às vezes naquele momento que ele quer levar o produto na hora, se você tem esse estoque para você fornecer para o cliente, ou se você vai precisar negociar uma entrega mais para frente, para um outro dia. E mais importante de tudo, é você conhecer o teu concorrente. Se você não conhecer o teu concorrente, você vai entrar numa guerra que você não tem arma. Você vai achar que está negociando, quem está negociando com você, na verdade, é o cliente. Porque hoje em dia, o cliente sabe negociar tão bem quanto você. O cliente blefa também. Então ele vai falar para você, olha lá no concorrente, tá, eu encontrei esse determinado produto por valor X. E às vezes, você, por não conhecer o teu concorrente, você vai acreditar naquela situação e de repente você não consegue nem fazer aquela venda, você perde aquela venda. Então, quando você for atender um cliente, lembre-se, eu preciso conhecer todas as operações da minha loja, eu preciso conhecer todas as regras da minha loja para que eu consiga fazer uma negociação perfeita. Porque na hora que o cliente colocar uma objeção, você tem todas as ferramentas ali à tua disposição para você usar na medida que o cliente for colocando objeção. E é muito comum, às vezes no balcão você está atendendo um cliente, está oferecendo um produto para o cliente e o cliente colocar uma determinada objeção do tipo assim, olha, eu estou só olhando, eu vou dar uma palavrinha com a minha esposa e depois eu volto. Na verdade, nem sempre o cliente está mentindo. De repente, ele não está te falando o real motivo dele não comprar naquele momento. Pode ser que ele não tenha gostado do preço, pode ser que ele não tenha entendido o valor do produto. E nesse momento, mantenha calma, pergunte para o cliente, senhor, eu posso lhe fazer mais uma pergunta? E o cliente provavelmente vai dizer que sim. Aí você fala, o que o senhor achou do produto que eu lhe ofereci? Se ele te falar que aquele determinado produto ele gostou, atende a necessidade dele, muito provavelmente a objeção dele está no preço. Talvez ele não tenha esse valor disponível para realizar essa compra na hora. E aí você já identificou. E aí você conversa com o cliente e oferece alguma outra condição. Pergunta para ele, quanto é que o senhor pretende investir nessa pintura? Quanto é que o senhor pretende investir nesse determinado produto? E aí pode ser que ele te fale um valor ali e você consiga encaixar num parcelamento, no cartão a longo prazo. Pode ser que você consiga fazer uma negociação, um desconto à vista para o cliente e aí você vai atender aquele cliente e muito provavelmente é um cliente que sai dali satisfeito. Mas se por acaso o cliente falar que não gostou do produto ou que vai dar uma olhadinha, muito provavelmente ele gostou até do preço, mas ele ainda não viu o valor no produto. E aí é hora de você parar, mostrar os benefícios do cliente, falar os benefícios do produto para o cliente, para ele começar a ver mais valor e tirar o foco do preço. E aí você consegue realmente atender o teu cliente na necessidade dele. Agora vamos falar da sexta etapa, que é o fechamento. Essa etapa é uma das etapas mais importantes, porque imagina comigo, não adianta nada eu colocar em prática todas as etapas anteriores se quando chegar na hora de fechar a venda, o vendedor não utilizar técnicas para que isso aconteça. Ok? Depois de fazer toda a parte de demonstração e adicionar itens à venda, é a parte da negociação. Nessa parte eu preciso ter muita atenção, porque nesse momento é onde a gente vai se envolver com o dinheiro do cliente e ele coloca várias objeções. Vamos lá. Senhor Hugo, o senhor tem dúvida em relação à pintura, com esses materiais que eu expliquei para o senhor? Como o senhor falou que o senhor que vai fazer a pintura, tem alguma dúvida de execução? O que vem primeiro, o que vem depois? Está tudo certinho? Não, tudo certinho. Tudo certo. Como que o senhor pretende fazer esse pagamento, senhor Hugo? Então, quanto que custou? Quanto que ficou Então, ficou aqui com desconto de R$223 tudo. Já coloquei todos os itens que o senhor vai precisar, ficou R$223 tudo. Caramba, mas ficou muito acima do que eu estava esperando. Quanto que custa essa tinta aqui? Então, esse esmalte aqui é o esmalte da linha Premium que eu falei pro senhor que vai entregar toda aquela resistência e durabilidade pro senhor. Ele sai com desconto a R$137. O esmalte, mas aqui estou incluindo todas as ferramentas que o senhor vai precisar. Entendi. Então, mas ali na concorrência ao lado, eles têm um esmalte a R$90 da Coral. Entendo, senhor. Então, eu imagino
que o senhor tenha cotado em algum outro lugar. E eu entendo que realmente, a gente hoje, nos dias de hoje, principalmente, a gente precisa dar muito valor ao dinheiro da gente. Por reconhecer que o senhor quer fazer uma pintura de qualidade, eu coloquei um esmalte premium. Por quê? Porque eu também tenho esse esmalte de R$90. Só que ele é esmalte de uma categoria abaixo. Lembra que eu falei lá no início para o senhor? Ele é uma categoria abaixo. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor não fosse fazer a pintura, como o senhor me disse que o senhor que vai fazer, se o senhor não fosse fazer a pintura do seu portão, se o senhor fosse pagar um profissional para fazer, quanto que o senhor imagina que esse profissional cobraria para fazer toda essa preparação de superfície, remover o pó, preparar a madeira que está envernizada para receber um outro tipo de pintura que é o esmalte sintético? Você tem ideia de quanto que ele cobraria para o senhor? Uns R$250. R$250. Então, essa é a mão de obra. Além disso, o senhor teria que ainda assim comprar o material. Isso. E estamos falando de um material que custou R$223. Outra pergunta que eu faço para o senhor. O senhor pintando, o senhor pagando alguém para fazer, daqui a quanto tempo o senhor pretende ter esse transtorno de ter um pintor lá na sua casa ou o senhor tem que fazer todo esse produto, toda essa pintura, daqui a quanto tempo? Daqui a 1 ano ou daqui a 2, 3 anos? Então, devido ao custo, eu não pretendo fazer nem tão cedo. De repente, daqui uns 3 anos mais ou menos. Por isso que o mais barato não é aquele de R$90. O mais barato é essa linha de esmalte da linha Premium que eu falei para o senhor. Que é um esmalte que vai atender a sua necessidade, que vai ter um poder de cobertura maior, um poder de resistência maior e vai entregar essa durabilidade aí de 2, 3 anos para o senhor na sua pintura. Se o senhor leva um esmalte mais barato, um esmalte de R$90, eu também tenho ele para atender o senhor. Só que eu quero vender para o senhor outras vezes e eu quero vender qualidade para o senhor. Se o senhor leva um esmalte de R$90, R$95, é um esmalte de uma categoria baixa, ele não tem a mesma resistência dele. E aí o senhor vai pintar no máximo daqui a 1 ano. Dependendo da ação do tempo, do sol e da chuva ali no seu portão, muito provavelmente até antes. O esmalte ideal para o senhor ter uma pintura duradoura e que daqui a 2, 3 anos o senhor vai refazer essa pintura, é esse aqui. Esse aqui é o que vai sair barato. O outro é um barato, que sai caro. Entendi. Entendeu? Percebe que eu entendi a necessidade do cliente, entendi o argumento dele, não retruquei com ele e trouxe a solução para ele.